Estão todos de acordo com a gravação, com serem gravados? Gostaria que se manifestassem. Sim. Ótimo. Muito bem, então estávamos falando, olha, o estimar por OLS é problemático porque sempre existe o potencial deste U estar influenciando a demanda por esse fator de produção variável. Então, estimar por OLS, isso vai significar que a gente tem algum tipo de correlação. Basicamente, intuitivamente, qual é o sinal desse viés? Pensem no seguinte, pensem que este U, isso aqui é demanda por mão de obra, isso aqui é um choque de produtividade. Então, o que eu diria? Supondo, por exemplo, você tem um choque de produtividade sendo um choque de produtividade positivo. O time de futebol ganhou. As pessoas ficam mais felizes, elas ficam mais produtivas, por isso a demanda por trabalho vai aumentar. Então, isso significa que você tem uma demanda por trabalho mais alta, dada por esta função aqui, então isso significa que você vai ter um viés para cima neste coeficiente estimado por mínimos quadrados ordinários. Então, esse é o primeiro problema. Esse problema foi indicado pela literatura, pelo menos a partir de meados dos anos 40 do século passado. O segundo dos problemas, que é especialmente importante em questão de funções de produção, é a questão de atrição da amostra. Porque, geralmente, tudo bem, então a gente está falando aqui de dados agregados, esse é um problema que existe. A primeira das soluções que surgiu na literatura era, bom, vamos para microdados. Tá? Então, com microdados, talvez isso melhore um pouco. Vai melhorar, já eu vou dar uma possível solução para isso, mas não resolve todos os problemas e traz um outro problema. O outro problema que a gente tem é o problema de viés de seleção da amostra. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse paper do Dunne, Roberts e Samuelson, ele mostra que, pegando uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que é o Census of Manufacturers, que é de 5 em 5 anos, eles pegaram esses dados e eles notaram que das empresas que estavam ativas em um determinado ano dessa pesquisa, somente 70% dessas empresas continuavam ativas na próxima rodada da pesquisa, 5 anos depois. Tá? Isso é um problema? Não seria um problema se esta atrição da amostra ela fosse aleatória, no sentido de que não é que as empresas deixaram de existir, mas por razões independentes das características da empresa, sei lá, os dados não puderam ser coletados. Isso não levaria a problema, mas não é o caso. O paper do Dunne, Roberts e Samuelson, ele mostra bem isso, que o padrão de saída das empresas, o padrão de entrada, de saída e de saída de empresas no banco de dados, ele não é aleatório, ou ele não é ortogonal, ele não é independente às escolhas das variáveis. E isso significa o quê? Isso significa que esse viés de seleção também vai afetar os coeficientes. Antecipando um pouco o que vai acontecer a simultaneidade vai afetar este coeficiente e a atrição da amostra vai afetar muito este coeficiente aqui. Tá? Muito bem. Então, como eu estava falando,
problema de endogeneidade ele é muito mais presente no trabalho. A gente vai ter um viés aqui, questão da atrição da amostra. Como é que é a natureza da atrição da amostra nas funções de produção? Então, o que vai acontecer? Novamente, esse choque, esse U é um choque de produtividade. Se ele é um choque de produtividade positivo, ótimo, com a mesma quantidade de fatores, você produz mais, você vende mais, seu lucro é maior, etc, etc, etc. O problema é quando este U é um choque negativo. Porque dependendo do quão negativo for este choque, você pode ser mais útil você parar de produzir e sair completamente do mercado, auferindo o valor residual. Então, aqui a ideia é a variável estar ativa no mercado pode ser igual a zero se a lucratividade dela continuar operando, dados os fatores fixos, preço, salário, parâmetros da função de produção e choque de produtividade for ruim o suficiente, tal que o lucro seja o valor residual da empresa. Muito bem, então o que vai acontecer? Se esta regra está aqui por trás, que notem, não é uma regra muito bizarra, nem uma regra muito abstrata, é muito intuitivo, ou seja, dado uma desgraça grande o suficiente, pode haver um momento em que a decisão de operação da empresa seja parar de operar. Se isto é verdade, o que a gente vai fazer se a empresa parar de operar? Se ela for parar de operar, o valor residual dela não vai ser a quantidade de trabalhadores, porque trabalhador você para, não contrata mais, foi embora. Dependendo da legislação, você tem um certo custo residual, que é o custo da rescisão contratual, etc., mas o grosso do valor residual é esse negócio aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai gerar, por causa dessa atrição da amostra, uma correlação entre U e Z. Então, basicamente, este U e Z significa o quê? Significa que, condicional a essa regra existir, a gente deve observar na amostra, por mais tempo, empresas que, são maiores, e dois, têm choques de produtividade menos ruins. Então, o que isso significa? Isso significa que a correlação aqui entre este e este aqui vai ser negativa, ou seja, por causa da atrição induzida pela atrição da amostra. Esse cara aqui, a gente vai ter uma correlação negativa, ou seja, a gente vai observar caras com Zs proporcionalmente maiores e Us proporcionalmente menores. Isso significa que se a gente for para correlar, se a correlação é negativa entre este cara e este cara, significa que esse coeficiente alfa vai estar subestimado. O viés vai puxar para baixo. Então, em resumo, essas estimações por OLS sem nenhum controle, elas tendem a gerar coeficientes viesados para baixo aqui, coeficientes viesados para cima aqui. Pode ser que, assim, a gente consegue criar outra história que diz que o beta pode ir para outro lado? Consegue. Mas nos papers que eu vou mostrar para vocês, geralmente a história predominante deste viés é nesse sentido aqui. Alguma dúvida por enquanto, pessoal?
Ok, por enquanto. Joia. Então, muito bem. Esse era um problema que começou a existir, especialmente a parte do viés de simultaneidade, o viés simultaneidade não, o viés de endogeneidade do fator variável, ele começa a existir a partir dos anos 40, existir não, ser reportado, documentado na literatura a partir dos anos 40. Eu vou falar um pouco sobre as soluções que a literatura começa a encontrar a partir dos anos 60, por aí. Então, os problemas mencionados, os tradicionais, a gente vai começar falando sobre aproveitamento da amostra de dados em painel, e outro que é utilização de variáveis instrumentais. Eu vou representar esse modelo da função de produção agora da forma mais completa, que essa forma permite que a gente documente direito todas as coisas que a gente, todas as abordagens aqui. Então, basicamente, aqui é log da produção, intercepto, log de insumo fixo, que eu vou chamar de capital, log de insumo variável, que eu vou chamar de trabalho. Esses dois termos aqui, eles seriam os análogos do U, que estão aqui. Simplesmente vou fazer essa separação porque vai ficar ilustrativo aqui. Mas a ideia dessa separação é o componente aleatório, o choque de produtividade, tem dois pedaços. E a diferença entre esses dois pedaços é qual deles é observado pelo tomador de decisão na hora de definir a quantidade do fator variável a ser contratado. E este aqui é a parte do choque de produtividade que não é levado em conta na hora do tomador de decisão contratar o fator variável. Nenhuma dessas duas coisas é observada pelo econometrista, mas a gente faz essa separação para deixar claro qual é o conjunto de informação do tomador de decisão na hora dele contratar esse aqui. Então, a ideia do tomador de decisão, ele observa esse cara aqui para tomar conta para contratar esse cara aqui. Tá? Muito bem. Feito isso, a gente pode mostrar as soluções para o viés de endogeneidade que a literatura aparenta aqui. A primeira delas é a seguinte, olha, se a gente supuser que este termo ômega ele é constante ao longo do tempo, se ele for constante ao longo do tempo, a gente tem uma solução simples, desde que a gente tenha o painel de dados. É simplesmente você modelar isso aqui usando as técnicas de dados em painel. Então, ou como primeiras diferenças, ou como efeitos fixos. Notem que a gente chega nessas equações de qualquer jeito e em nenhuma delas você tem esse termo. Então, se você conseguiu eliminar este termo, significa que você conseguiria, em tese, obter estimativas que seriam consistentes do beta-K e do beta-L. Certo? Então, essa é a primeira solução. Dados em painel. Tá? Então, a gente poderia estimar qualquer uma dessas equações por ALS. Poderíamos fazer com um pouco mais de efeito especial aqui, no sentido de que a
a gente poderia admitir algum tipo de correlação desse termo com a decisão dos insumos? Poderia. Continuaria funcionando se, e além disso, se a regra de saída dependesse exclusivamente desse valor constante ao longo do tempo, ou seja, a regra de saída dependesse dos Ws serem, em média, mais altos ou mais baixos na janela que você está considerando, se essa regra de saída fosse assim, você também resolveria a atrição da amostra. Sem problemas. Não necessariamente é assim. É difícil você imaginar que esse W seja constante ao longo do tempo. Assim, um pedaço dessa diferença dos Ws é provavelmente constante ao longo do tempo? É. Mas é difícil você imaginar que isso seja constantão ao longo do tempo. Então, deixa eu pegar aqui, vou abrir um Jamboard para a gente. Bem, então, vamos imaginar que eu tenha aqui o ômega da empresa I, da empresa T, que é tempo. Vamos imaginar que a gente tenha duas empresas. Essas coisas não são observáveis, eu simplesmente estou desenhando assim para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Então, vamos imaginar que tem uma empresa que tem os choques de produtividade, que são mais ou menos, para cada instante do tempo, mais ou menos assim. E tem outra empresa que você tem os choques de produtividade, mais ou menos. Então, quando você vai e põe o efeito fixo, basicamente você está eliminando a diferença média nessas produtividades, assim. Isso aqui. Mas você não eliminou as diferenças, este componente aqui. Esse componente aqui, o efeito fixo ou primeiras diferenças. Então, este pedaço aqui, se ele for, e ele vai influenciar, ele influencia a demanda pelo L da empresa 1. Este cara aqui influencia a demanda pelo L da empresa 2. Então, o que vai acontecer? Dependendo de quão volátil é essa produtividade em torno dessa média, que seria o efeito fixo da empresa, mais ineficaz ou menos, mais eficaz ou menos eficaz vai ser a controle só por efeito fixo. Tá? Outra coisa que a gente pode, às vezes, a gente pode estar preocupado então, justamente nas mudanças nesses ômegas. Muito bem. O problema
um outro problema, e esse problema acontece bastante, é o seguinte: quando você tem efeitos fixos, isso também vai aparecer quando você tem primeiras diferenças, também vai acontecer. O que a gente tem aqui? A gente tem que essas variáveis são geralmente fruto de uma pesquisa de campo, que aqui no Brasil é chamada pesquisa industrial anual. A qualidade desses dados, por melhor que seja a coleta do IBGE, e a coleta do IBGE é muito boa, a qualidade não é igual entre as diferentes variáveis. Então, por exemplo, estoque de trabalho. Estoque de trabalho por firma é uma medida que você tem uma confiança ou uma certeza que os dados não estão errados muito maior que, por exemplo, esta aqui. Por quê? Porque geralmente você vai fazer a pergunta de quantos trabalhadores você tem dentro da pesquisa industrial anual, e você tem outras pesquisas, por exemplo, a RAIS, do Ministério do Trabalho, outras pesquisas que permitem que você compare o número que está sendo informado com o número informado em outra base de dados. Então, o erro de medida neste cara aqui é muito pequeno. Esse outro aqui, a questão de receita líquida de vendas ou valor adicionado, não é tão isenta de erros de medida quanto esta aqui. Desculpa, essa aqui tem mais erros de medida que essa aqui. Mas, mesmo assim, é uma coisa que o respondente dessa pergunta, ele tem uma confiança maior para te dar o valor, porque é uma coisa que é registrada numa base contínua, uma coisa monitorada numa base contínua por parte da empresa. Então, a possibilidade, as fontes de erro nesse número são menores, ainda que existam. Agora, esta variável aqui, não importa se é o IBGE, não importa se é o Bureau dos Censos nos Estados Unidos, ela é uma variável muito sujeita a erros de medida. Muito. Porque geralmente como é que essa variável, o valor dessa variável é coletada no campo? Basicamente, o que o pesquisador vai perguntar para a empresa, para o respondente da empresa? Qual é o valor do ativo imobilizado? Qual é o valor da reserva de depreciação? E a partir desses dois valores, o IBGE, da melhor forma possível, chega a uma medida do estoque de capital. Por que é problemático isso? Assim, não sei se todos têm uma familiaridade boa com contabilidade, mas na maior parte das vezes é muito difícil você chegar no valor de mercado do estoque de capital de uma empresa a partir do valor registrado no balanço na rubrica do ativo imobilizado. Por quê? Porque você tem os ativos são lançados no imobilizado da empresa pelo valor de aquisição. Esse valor de aquisição pode ter alguma relação com o valor de mercado do ativo, mas também pode não ter nenhuma relação com o valor de mercado do ativo. Então, por exemplo, lá na FEA, toda a sala de aula tem um computador, certo? Alguns daqueles computadores, até um dia desses, estavam rodando o Windows XP. Provavelmente, para boa parte daqueles computadores, o Windows XP era o máximo que eles conseguiam rodar.
O valor de mercado para um computador cujo melhor sistema operacional ele pode rodar Windows XP, com certeza é bem menor do que qualquer valor que esteja lançado no balanço. Tá? Então, estoque de capital é uma coisa problemática, em geral. É uma coisa mais problemática no caso brasileiro. Quer dizer, agora vantagem de ser novo como vocês, esse problema está ficando cada vez menor. Mas, até 1996, você não tinha medida de estoque de capital na pesquisa industrial brasileira. Por quê? Porque não fazia sentido ter medida de estoque de capital, por causa da inflação alta. O valor que você lançava em cruzados novos, no ano seguinte, não tinha menor sentido. Tá? Muito bem. Beleza. Então, estoque de capital tem em todo lugar do mundo erro de medida. E aí tem um problema. Qual é o problema? Vamos voltar aqui para o Jamboard. O problema é o seguinte. Então você tem o estoque de capital, estoque de capital observado da empresa I no instante T. Ele tem dois componentes. O K, estrelinha, I, T, e um erro de medida, eu vou chamar de é o verdadeiro, e esse aqui é o erro de medida. Tá? Muito bem. Não é, não é nenhuma hipótese bizarra ou estapafúrdia imaginar que isso aqui é mais estável e esse aqui é mais volátil. Certo? Muito bem. Vamos supor que isso aqui é média zero. Tá? Bom, o que vai acontecer quando você fizer isso aqui? K observado em T menos K médio T observado. Tá? Que é o que está aqui, ó. É o que está aqui. Bom, se esse negócio tem média zero, se esse negócio tem média zero, os desvios desse cara em relação à média, eles vão ser aproximadamente iguais aos. Eles vão ser aproximadamente iguais ao inteiro. Todo mundo está me acompanhando? Então, se se a variável subjacente for bastante estável ao longo do tempo e ela tiver erro de medida, a única coisa que vai estar aqui dentro deste termo em primeiras diferenças, ou este termo aqui, vai ser o erro de medida. Então, muito provavelmente, você vai acabar tendo com efeitos fixos esse beta do capital muito baixo. E esse beta do capital sendo muito baixo não tem a ver com o problema de atrição da amostra. Tá?
Uma consequência é o beta vai estar beta K está viesado para baixo e os coeficientes de retorno de escala, que são a medida de retorno de escala, supondo qual Douglas é a soma desses dois caras, esse negócio vai ficar muito para baixo. Então tem um problema. Tá? Ou seja, efeito fixo resolve um pedaço das coisas. Se você supuser que a endogeneidade vem de choques de produtividade que são muito constantes ao longo do tempo, você resolve o efeito que isso tem sobre o fator variável, mas, por outro lado, não resolve o problema que existe decorrente do erro de medida do estoque de capital. Desculpa, não resolve o problema de atrição da amostra, quer dizer, poderia resolver, mas ao mesmo tempo que poderia resolver, ele traz um outro problema, que é o erro de medida do estoque de capital, que joga o coeficiente de estoque de capital lá para baixo. Muito bem. Então, qual seria a outra solução? A outra solução envolve as chamadas variáveis instrumentais. Então, como a gente sempre vê em econometria, boa parte das análises seria achar um instrumento adequado. Às vezes, a gente consegue achar instrumentos naturais. O que eu quero dizer com instrumentos naturais? Coisas que estão correlacionadas com a quantidade de fatores de produção, mas não estão correlacionadas com o choque de produtividade. Estou mostrando aqui. Nosso Jamboard aqui. Então, a gente teria IT, mais beta K, IT, mais L, IT, mais o IT, sendo esse o IT composto por ômega IT, mais eta. Bom, então a gente precisaria de um instrumento, que eu vou chamar de Z. O que a gente precisaria? A gente precisaria ter uma correlação forte entre este Z e a variável endógena, e a gente não poderia ter correlação entre este Z e o termo E. Muito bem. O que a gente gostaria, quais são os instrumentos naturais? Se a gente tivesse os preços dos fatores de produção, de L, que seriam instrumentos bons, porque eles estão relacionados com isto aqui, mas a gente precisa ter certeza que esta coisa aqui seja verdade. Ou seja, tem uma hipótese implícita aí que o preço do fator de produção não pode ser influenciado pelos choques de produtividade, que às vezes acontece. Então, firmas mais produtivas poderiam saber contratar trabalhadores mais eficientes, e se isso for verdade, você conseguiria contratar com salários melhores. Zoou a condição de exclusão aqui. Isso é uma coisa. Mas se você tiver algum motivo para entender que esse instrumento não tem correlação com esse cara aqui, joia, esse é um caminho. As duas abordagens que eu vou falar, só uma observação. Primeira observação, assim, isso é legal no papel, na prática tem alguns problemas de implementação. O primeiro problema de implementação, nem sempre os insumos são reportados pelas empresas. E nem sempre o preço dos insumos é reportado de uma forma útil. Então, por exemplo, assim, pensando pelo ponto de vista da pesquisa industrial anual do IBGE, você até pergunta
para as empresas qual é o custo da mão de obra. Ah, a princípio, você até poderia pensar que isso pode ser uma boa medida de custo da mão de obra, mas pensando um pouco melhor, não necessariamente, porque o que você precisaria é o custo marginal da mão de obra, ou seja, o quanto custaria contratar mais uma unidade de trabalho. Nem sempre o quanto você conseguiria cobrar, quanto você conseguiria cobrar, ou quanto te custaria mais uma unidade de trabalho, é a mesma coisa que o custo médio das unidades que você já tem. Então tem uma diferença entre custo médio e custo marginal, que é meio complicado. Mas mesmo que você ignorasse ou escondesse isso um pouco, tem outro problema. Por exemplo, nenhuma empresa reporta qual que é o preço da unidade de capital. Isso sim é uma coisa complicada e isso sim você não tem dados que você possa utilizar. Um outro problema é nem sempre você tem variação econometricamente boa nessas variáveis. O que eu quero dizer com variação econometricamente boa? Você às vezes você não tem, você até pode ter uma medida desses preços de fatores de produção que é ok em um determinado instante do tempo, mas se você está num painel de empresas, às vezes você não consegue ter essa informação reportada com a mesma periodicidade que as outras variáveis. E você precisa que essa informação seja reportada com a mesma periodicidade das outras variáveis. Então, esse instrumento dos preços dos fatores de produção é uma boa solução para o problema da endogeneidade? Tem problemas de implementação? Com certeza. E terceiro ponto, não resolve a questão da entrada e saída das empresas. Tá? Então, uma questão complicada. Muito bem. Então, esse é um caminho. Se tiver, ajuda. Se não tiver, tem outros caminhos. Pode ser usado em complementação com as outras coisas. E uma linha de ataque para esses problemas, acho que essencialmente lida com o problema de endogeneidade e nem tanto com o problema de atrição da amostra de uma forma mais objetiva, é você usar os modelos de painel dinâmico, originalmente, que não sei se vocês vão ver isso no curso de microeconometria, às vezes aparece, mas a ideia é a seguinte, então, a hipótese do modelo, deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês, acho que eu vou fazer só com a anotação consistente, vou fazer com a anotação consistente com a anterior aqui. Então, a gente tem um beta zero, mais beta k, tá? Mais beta t. Esse aqui a gente considera completamente random. Este aqui, a gente faz assim. Ele tem um componente fixo. Componente fixo. Mais um componente persistente. Mais um componente persistente. Tá? Então, esse aqui
Então, então, basicamente, o que vai acontecer? Seria como se a gente tiver... Ops. Aí você tem que, se você tiver um choque muito para cima, você vai tender a voltar para esse nível. Se você tem um choque muito para baixo, você vai tender a voltar para esse nível. Esse FI seria a média em torno da qual você tenderia. Na verdade, seria assim, FI menos O. Rho menor do que 1, aí por causa de raiz unitária. Essa literatura, assim, esses foram dois papers. Bom. Blandão. Bom. Tá. São dois papers que meio que formalizam essa literatura como uma forma de identificar melhor os parâmetros de função de produção a partir desta hipótese sobre o choque de produtividade. Tá? Não sei se alguns de vocês já viram esses dois papers. Eu estou na suposição que não. Se vocês já tiverem visto, ótimo. Mas a ideia é essencialmente essa, ou seja, você tem um componente persistente na produtividade, um componente, um efeito fixo aqui. E aí, qual é a sacada deles? E essa é a sacada do primeiro dos papers, do Arellano e Bond, de 1991. A sacada deles é o seguinte: se isso aqui é verdade, deixa eu fazer aqui na lousa. Então, se isso aqui é verdade, é igual a beta zero mais beta k t mais beta l l t mais fi mais. Aqui eu vou seguir a anotação do slide só para lembrar. Com t o eta t menos 1 mais epsilon t. Muito bem. Então, se eu fizer menos 1, beta zero, se eu multiplicar os dois lados por ρ, e subtrair um do outro, eu devo chegar nesta fórmula que está aqui. Ou seja, y menos ρ it menos 1 igual a beta zero menos ρ mais tem aqui
vai estar K, IT, mais, menos, vai estar K, O, K, IT, menos 1, pontinhos, 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 que é essencialmente isso aqui. Então, você vai ter beta L, LIT, menos ρ, beta L, LIT, menos 1, beta K, menos ρ, beta K, ρ, YIT, menos 1, que estava lá no slide, na lousa, estava do outro lado aqui. Aí você vai ter esse termo aqui, que é o efeito de tempo, você vai ter este termo aqui, que é o intercepto, e você vai ter exatamente esse cara aqui. Então, você consegue tirar as coisas aqui, você elimina este pedaço aqui e só fica com isso aqui. Muito bem, então eu consegui aqui manter o efeito, eu consigo manter o efeito fixo, eu consigo eliminar o componente persistente, a variação de produtividade que não é constante ao longo do tempo por causa desta premissa. E eu tenho ao quê? Ao custo de eu tenho em vez de ter só duas variáveis, esta e esta, eu tenho 1, 2, 3, 4, ponho 5 aqui, mais os coeficientes dessas variáveis, dessas 5 variáveis, são funções dos dois coeficientes originais da função de produção, beta K e beta L, mais função deste ρ, que é a persistência dos choques de produtividade. Muito bem, então, daria para estimar as coisas, só que, ainda assim, vai ser viesado. Vai ser viesado porque tem erro de medida, e para isso a gente precisa ter instrumentos. E qual foi a sacada dos instrumentos aqui? A sacada dos instrumentos do Arellano-Bond foi que você vai usar para a equação expressa em diferenças os instrumentos que são as variáveis em nível defasadas. Então, com isto aqui, você consegue. Então, você vai ter esta equação, ela vai ser expressa em primeiras diferenças, e aí você consegue usar como instrumentos esse negócio defasado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e coisas. E assim por diante. Todo mundo está me acompanhando, pessoal? Uhum. Muito bem. Então, aí o que a gente tem? A gente tem essa estratégia de identificação, ela é conhecida como estimador de Arellano-Bond para painéis dinâmicos. Essencialmente, essa é a estratégia, também conhecida como estimador de Arellano-Bond. Quais são os problemas? Os problemas são os seguintes. Então, se você tem persistência nas variáveis, ou seja, quando eu falo aqui processo marginal de determinação de LIT e KIT, um caso de processo marginal de determinação de KIT ser muito persistente, eu mostrei aqui atrás isso aqui. Então, se isso aqui é verdade, significa que o processo marginal de determinação do estoque de capital é muito persistente. Se ele é muito persistente, as primeiras diferenças das variáveis vão ser essencialmente o erro de medida. E se são erro de medida, o instrumento proposto pelo Arellano-Bond, que são os níveis defasados das séries, não são
muito correlacionados. A correlação está pelo erro de medida e o erro de medida pode ser independente. Então, você tem um problema de instrumentos fracos. Muito bem. E aí, esse problema de instrumentos fracos significa o beta-K é viesado para baixo, o instrumento é fraco, não vai conseguir puxar de volta para cima, os coeficientes são baixos e os erros padrão costumam ser altos, por quê? Porque aí você tem o small sample pegando nas coisas aqui. E aí você tem também outros pepinos, que são a validade das restrições sobre identificadoras ser rejeitada. Muito bem. Pessoal, me deem 2 segundos que eu vou pegar uma água aqui e resolver um problema com uma certa urgência aqui. Voltei, pessoal. Muito bem, então, antes desse break, a gente estava falando do GMM, que é o chamado estimador de Arellano-Bond, também conhecido como GMM em primeiras diferenças. Basicamente, você pega a equação, tira o epsilon, é este cara aqui, então você tira a primeira diferença, então é isto aqui menos isto aqui em menos 1. Você vai usar como instrumentos para essa equação em diferença os níveis desses caras defasados, e aí, presumivelmente, você teria estimativas para isso com os problemas que a gente já falou. Com os problemas que a gente já falou, o paper do Blundell e Bond de 1998 mostra outro caminho aqui. Então, supondo que as diferenças as diferenças nas variáveis capital e trabalho sejam ortogonais aos efeitos fixos, eles conseguem mostrar ao Blundell e Bond que você poderia colocar como instrumentos adicionais as variáveis defasadas em diferenças contra resíduos em nível, com S igual a 1. E esse é o GMM em sistema de Blundell e Bond. Como é que funciona esse GMM em sistema?
você tem uma equação, então pontinhos, 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 mais FI mais epsilon e T. Então, aí você tem que epsilon e T é igual a Y menos este bando de coisa aqui. Tá? Aí você tem um primeiro conjunto de condições de momento, que são as ortogonalidades. Menos S igual a zero. Aí os outros vai ser o seguinte, você vai ter o delta, esse aqui é o diff. Aí você vai ter também a outra que é o epsilon, delta, igual a zero. Esse daqui é o cis. Quer dizer, as adicionais. Então, a sua função critério, θ, ela vai ser igual a T menos S epsilon e epsilon T T menos S. Aí vai ter aqui uma weighting matrix. E aqui vai ter T X T menos S e epsilon e T delta X e T menos S. Ressalvada a conformabilidade dessas condições de momento, isso aqui vai ter isso aqui vai significar um valor específico aqui. Esses épsilons, eles são uma função de θ também. Então, tem um θ aqui dentro de cada uma dessas coisas. Esse θ, ele é o beta K, beta L, são as três coisas que estão dentro desse vetor θ. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Uhum. Tá. Ok. Então, a gente conseguiu colocar mais algumas condições de momento. E aí, com essas condições de momento, a gente consegue ter também um teste das condições sobre identificadoras, ou seja, pode validar se as condições de momento do GNN de sistema estão ajudando, de fato, na identificação dos parâmetros da função de produção. Uma última coisa que eu queria falar é o seguinte: o que você vai obter como saída do Stata? Você não vai obter como saída do Stata esses valores desempacotados aqui, o beta, o Rho, o beta L, beta K, o Rho separado. Você vai obter isto aqui,
Pi1, Pi2, Pi3, Pi4, Pi5, e com essas que são, implicitamente, são sujeitas a essas duas restrições. O que vai acontecer é, você tem jeitos de recuperar a partir desses parâmetros estes aqui. Tá? Basicamente é que ele chama de um procedimento de distância mínima. É tipo uma regressãozinha que você vai fazer, mas você consegue obter as estimativas certinhas com os erros padrão associados. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Se vocês não tiverem dúvidas, eu acho que é melhor, em vez da gente passar para a segunda abordagem, a segunda abordagem que eu vou falar, mais para frente, é melhor eu falar agora, passar para o Stata, e depois a gente continuar, na parte expositiva. Muito bem, então se a gente vai para o Stata, Tem esse procedimento também para o R? Tem. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Se eu vou conseguir mostrar para vocês no tempo que nos sobra antes da prova, mas sim, tem. Tudo meio montadinho. Deixa eu passar aqui. Data. Então, provavelmente vocês baixaram, deve ter uma estrutura de diretórios que nem essa aqui, que vocês devem estar vendo. Aí aqui no custos, aí aqui data, aí tem aqui o código 01 do file. Muito bem. Então, vocês têm que alterar aqui esses dois diretórios. Tá? Então, esse CD aqui tem que ser alterado para onde vocês expandiram ou descompactaram o compactado lado de GitHub, e a mesma coisa para isso aqui. Enquanto vocês vão fazendo isso, vou dar até a linha 16. Todos conseguiram rodar até a linha 16? Sim. Tá. Muito bem, rodamos até a linha 16. Uma dica legal para o pessoal do Stata, que é
é realmente muito útil. Tem um comando no Stata que tenta mostrar, representar graficamente o padrão de atrição da amostra no banco de dados em painel. Chama XT10. Então, esse XT10, basicamente, ele vai representar um pouco como é que é o padrão de atrição da amostra. O que quer dizer com isso? Vai dizer, as empresas estão numeradas sequencialmente da empresa 1 até a empresa 2431. Os anos estão numerados sequencialmente de 1982 até 1991. Está falando que o par New ID, que é o número da empresa, e ano, identifica unicamente cada observação, o que é bom, senão ia dar ruim. O que mais que a gente tem? Distribuição de TI, quer dizer, o número de anos que cada empresa está presente no banco de dados. Então, o menor número de anos que a empresa está presente no banco de dados é 1, o máximo é 10. Então, a gente tem pelo menos 75% das empresas que têm, pelo menos 25% das empresas têm todos os anos, pelo menos 50% das empresas têm, quer dizer, pelo menos 50% das empresas têm pelo menos 7 anos. E aí, para a gente olhar com mais detalhes, a gente tem aqui os padrões mais bonitinhos. Então, por exemplo, 33% das empresas têm a amostra completa, que são esses tem dados aqui. 3,74 tem apenas os últimos 5 anos. 3,64 tem só o primeiro ano, 3,31 tem só o último ano, 3,45 tem 2, e assim por diante. Aqui tem os other patterns. Tá? Isso é uma ilustração muito legal do ponto que eu falei para vocês, ou seja, quando você está falando de dados em painel de empresas, o viés de atrição da amostra, de fato, é um problema grande. Tá? Muito bem, o que a gente tem aqui no nosso banquinho de dados? Então, aqui a gente tem o LN do valor adicionado, aqui a gente tem o LN do Blue Collar Workers, o LNW, LN do White Collar Workers, LN de capital e LN de custos de material. Tá? Muito bem, então eu vou começar o mais simples com o OLS. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o estoque de capital com coeficiente de 0,32, a gente tem aqui o W e o B, o W e B com 39 e 64. Se vocês somarem essas três coisas, claramente a gente rejeita a hipótese de retornos constantes de escala. Na verdade, o valor dá bem maior do que 1. Tá? 39 mais 32 dá 71. Mais 64 dá 135. Bem longe de 1. Então, a gente rejeita aqui. A gente tem dois problemas. Então, tem um problema que provavelmente está viesando os variáveis, os insumos variáveis para cima e os mais fixos para baixo. Outra pergunta que é importante a gente fazer é o seguinte. Quando eu falo de insumos variáveis e insumos fixos, o que exatamente eu estou querendo dizer com isso? Se a quantidade deste fator de produção ela consegue ser alterada facilmente
dentro da janela de tempo correspondente a uma linha do banco de dados. Então, por exemplo, a nossa linha do banco de dados é uma fábrica, um ano. Então, quero dizer, será que é fácil para uma empresa alterar a quantidade de capital numa janela de um ano? Provavelmente é muito mais difícil este aqui do que este aqui, o blue collar. E esse aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. A vantagem desse banco de dados é que a gente tem dois casos que são os polares, mais parecidos com o que a gente estava falando na parte expositiva desse curso, e um caso intermediário, que é o white collar. Professor, uma dúvida. Por que a gente gerou essa nova variável newid igualzinha a plantid? Nem eu lembro mais. Nem eu lembro mais, não faz a menor diferença. Tá. Tá? Talvez eu tinha criado esse new ID. Eu acho que eu vou usar esse new ID para alguma coisa mais para baixo. Mas, por enquanto, não faz a menor diferença. Tá. Então, por enquanto, não faz a menor diferença. Muito bem, então, legal. Tem todos os... OLS tem todos os vieses. Simultaneidade, atrição da amostra, tudo isso aí pegando. Então, agora eu vou... Deixa eu guardar aqui, porque eu vou fazer uma tabela bonitinha lá mais para frente. Esse negócio. Depois da linha 22, eu vou fazer os dados em painel. Ups, alguma coisa errada aqui. Não. Segue faixa. Eu vou fazer os dados em painel aqui. Muito bem. Então, aqui são os dados em painel. Só uma observação. Por que eu estou usando cluster? Porque me pareceu que é natural que eu clusterizasse os erros padrão de acordo com a planta, tá? Com a fábrica. Muito bem. Olha só que legal que aconteceu aqui. Então, vou passar aqui. Bagunça que eu fiz aqui. Deixa eu começar de novo aqui. Então, aqui eu tirei o efeito fixo de empresa. Quem que caiu mais? Quantidade de trabalho caiu de 64 para 56, não foi muito. Agora, essas duas aqui, o LN de W e o LN de K, eles caíram bastante. Então, o LN de K, ele caiu para um pouco mais da metade, e esse cara aqui caiu bem menos da metade. Então, ele era 32, ele caiu para 12. Então, isso aqui é um indicativo de que provavelmente o efeito fixo ele está mais identificando o erro de medida no capital do que propriamente o estoque de capital que a gente estava falando. Vou colocar efeito fixo de ano aqui só para manter a consistência. O efeito fixo de ano não muda muito as coisas, os valores continuam mais ou menos iguais. Então, no sentido de aqui está 32, 33, aqui 38, 39, e aqui 60 e poucos. Tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer aqui o painel balanceado, ou seja,
Apenas as empresas que estão em todos os anos da amostra. Todas as voltas da linha 29 até a 39 são para marcar essas coisas. Eu marco as empresas se elas são balanceadas, ou seja, se você tem os 10 anos, e se elas não são balanceadas. E aí, na linha 40 e 41, eu faço estatísticas descritivas, simplesmente para mostrar as diferenças entre as empresas que estão em todos os anos e as empresas que não estão em todos os anos, e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, aqui são as empresas que não estão em todos os anos, e aqui são as empresas que estão em todos os anos. Tá? Então, o que vocês podem notar? A principal diferença que eu quero enfatizar com vocês aqui é a seguinte, é na coluna da média. Então, as empresas que estão no grupo das empresas que não ficaram todos os anos, elas têm estoques de capital menores, ou seja, aqui é 8,0 e aqui é 8,51, então a diferença aqui é 0,40. Tem menores estoques de white collar, então é 0,2, e menores estoques de blue collar, aqui é 0,2 também. Aqui é 0,26 e aqui é 0,23. As duas coisas apontam para as empresas que estão na amostra toda serem maiores. O que é de acordo com aquilo que eu tinha falado para vocês. A atrição na amostra não parece ser completamente ortogonal às características das empresas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Muito bem, vamos guardar isso, porque eu não vou conseguir mostrar métodos que lidam com essa questão da atrição da amostra na aula de hoje. Eu vou conseguir fazer isso provavelmente na aula de quinta-feira. Tá? Vou fazer agora a mesma coisa que eu fiz anteriormente, aqui da linha 18 à linha 26, só que somente para as empresas que estão na amostra das empresas que tiveram em todos os anos. E aí a gente vai ver o que vai acontecer de diferente. Então, vocês vão ver que, deixa eu comparar esta aqui com esta aqui, que é a inicial. O efeito não vai aparecer, acho que não vai aparecer tão claro aqui, mas vai aparecer um pouquinho. Então, o que a gente tem aqui? Vai pegar bastante. Aqui, para a amostra balanceada, o coeficiente do estoque de capital, que é onde tem a maior diferença, ele pula de 32, que foi o valor que a gente viu lá na frente, pula para 39. Tá? Esse é o fato de que você tem, quando você está nessa amostra aqui, que não é para os balanceados, você tem algum viés para baixo decorrente do fato que não tem, que a atrição da amostra não é independente das variáveis. Tá? Muito bem. Aí com efeito fixo. O efeito fixo, aí é que você vê que uma coisa não resolve muito a outra, mas ela vai aparecer aqui. O efeito fixo, o número continua baixo, porque você tirou
você tirou o efeito fixo, você jogou lá para baixo, porque isso vai pegar mais o erro de medida do que qualquer outra coisa. Tem aqui um problema associado com esse efeito fixo. Com o efeito fixo de ano, as coisas não vão mudar muito, mas está aí mais para completude. E aí, finalmente, a gente vai fazer o painel dinâmico. O painel dinâmico no Stata também é parecido com aquela coisa do loaded. Painel dinâmico, assim. Os primeiros comandos que foram desenvolvidos para painel dinâmico no Stata foram os XT abond, XT abond 2. Então, isso aqui é para o GMM diff. Esse aqui é para o GMM sys. Tá? Então, esse é user contributed. E esse aqui é o official. Esse official é XT DPD. E esse aqui é XT DPD. Official quer dizer, e não só isso, é a partir do Stata XIII, acho eu. Tá? Bom, eu sei que os dois, assim, os dois são essencialmente equivalentes, que eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Só que, uma observação, qualquer uma das versões, seja o XTA-Bond, seja o XT-DPD, seja o XTA-Bond 2, seja o XT-DPD-SYS, a sintaxe dessas coisas é muito, muito chatinha. Tá? Basicamente porque você tem que especificar tem várias partes móveis nesse negócio, e essas várias partes móveis nesse negócio, você tem que tomar muito cuidado. Como eu já tenho uma expertise de alguns anos com o XTA-Bond e o XTA-Bond 2, eu uso o XTA-Bond e o XTA-Bond 2. Tem gente que, quando vai apresentar esses negócios, usa esses carinhas aqui, o XTDPD e o XTDPD-SYS, mas aí fica a critério de cada um. Tá? Só uma observação, você tem aqui, se vocês quiserem um guia para esses comandos, um manualzinho que é bastante bom para essas coisas. Tá? O How to do XTA-Bond and Introduction to Difference and System GMM em Stata. Tá? Aí fica a critério de vocês utilizar isso aí.
Muito bem, então eu vou começar com os painéis dinâmicos, pelo menos por GMM em diferenças. Então, olha só. Como é que eu sei que esse é GMM em diferenças? É por causa desta opção aqui, No Level Eq. Se vocês olharem no Jamboard, aqui, quando eu falo No Level Eq, não use estas condições de momento aqui, só use as de cima. E as de cima são as do diff. Muito bem, aí é robust. Aí o que eu tenho aqui? Então, xtabond, 2, que é o nome do comando, variável dependente. Aí aqui quer dizer, esse L entre parênteses 0, 1, ln de K, quer dizer ln de K com lag 0 e ln de K com lag 1, ou seja, KT e KT menos 1. Mesma coisa para W. ln de W, ln de W menos 1. ln de Blue, ln de Blue menos 1. LNVA é YIT menos 1. Aí aqui são as dummies de tempo. Essencialmente é a mesma coisa que esta equação. Então, só que aqui você tem L e K, eu tenho L blue collar, white collar e capital e a variável dependente, defasada. Muito bem. Aí tem aqui assim, GMM, ou seja, quais são os instrumentos aqui? Os instrumentos são esses três caras, na verdade são quatro lá. A variável dependente, o L e o K, quer dizer, aqui é blue collar e white collar no nosso caso, mas são todas as coisas aqui. Bem? Aí aqui é lag lim, 2 a pontinho, ou seja, são todos os lags maiores ou iguais a 2. Tem essa coisa aqui. Tá? Vou rodar. Ok, então vamos lá. O que a gente tem aqui para cima? Então, aqui, que são esses coeficientes? Então, ln de K, aí tem tracinho, tracinho. Quer dizer, ln de K no nível, aí ln de K L1, quer dizer, ln de K T menos 1. ln de W, nível, T menos 1. ln de Blue, nível, T menos 1. ln de VA, T menos 1. Tá? Muito bem, eu tenho um comando que é esse mdar1, que está instalado aí com vocês, que eu desempacoto automaticamente estes caras aqui, nesses caras. Vou desempacotar. Tenho aqui. Muito bem. Então, o que a gente nota? Deixa eu rodar a regressão lá do começo para a gente entender o que está acontecendo, né? Onde as coisas estão mudando. Então, olha só. Aqui, a gente observa que o ln de B, que é o blue collar, que é o mais próximo da ideia de fator móvel, ele cai de 64 para 44. Então, parece que está fazendo efeito isso. O problema é que, ao mesmo tempo que a gente fez isso,
A ideia de usar indiferenças causou no estoque de capital o mesmo efeito que a gente teve dos efeitos fixos, ou seja, no estoque de capital, provavelmente a gente está aqui só estimando a variabilidade que a gente tem aqui, a variabilidade do erro de medida. Então, o coeficiente do capital vai tender a baixar, acabou baixando de 32 para 12. Então, resolvemos de um lado, não resolvemos de outro. Vamos ver se aqui o que eu tenho de diferente, deixa eu ver. Aqui é só para as empresas que estão na amostra em todos os anos. Aqui está o if balanced. O if balanced faz ainda com que fique pior ainda. Acho que eu acabei esquecendo de falar uma coisa aqui. No output do XTA Bond, o que eu deveria olhar? Deveria olhar esses dois caras aqui, então Arellano Bond AR1, Arellano Bond AR2. Eu deveria observar o que eu gostaria de encontrar, exatamente o que eu estou observando aqui é você achar uma correlação serial de primeira ordem, mas não achar de segunda ordem. Essas duas coisas são essenciais para a hipótese do Arellano Bond ser verdade. O que eu gostaria, além disso? Eu gostaria de, além disso, que esses caras fossem estatisticamente iguais a zero, esses p-valores fossem maiores do que 5%. Lucinda, não são. E aí, o que eu faço? Bom, esses eu não me preocupo tanto, porque dependendo de como você reporta a weighting matrix nessas coisas, esses valores de Hansen e Sargan mudam muito. Mas, lógico, seria bom que essas coisas fossem mais do que 5%. Mas não são, não é o fim do mundo. Tá? Olhando aqui são para a subamostra das empresas que estão em todos os lugares. Também não nos ajudou muito. Vou fazer agora aqui com 3 legs. 3 legs não vai fazer muita diferença. Vou para o System GMM, que é justamente incorporar as equações, incorporar a equação em nível, para ver se eu consigo identificar as coisas um pouco melhor. Muito bem. Só indo um pouco para cima. Aí, o que a gente nota, os problemas continuam, a questão do estoque de capital não foi resolvida mesmo com o GMM sistema, a gente está com o estoque de capital ainda mais baixo. E os do Blue Collar também estão mais ou menos iguais. Muito bem, então o que fazer? A gente tentaria responder isso, mas não ajudou muito. Vou rodar aqui isso também só para encargo de consciência, mas não vai resolver muito. Eu vou falar de outros caminhos mais adiante. Mas, para o balanceado, você tem aí um coeficiente do estoque de capital um pouquinho maior. Bom, então, a gente ainda não está numa solução perfeita, porque tem trocas aqui. Quando a gente resolve os coeficientes do trabalho, o problema do erro de medida dessas coisas em diferença,
começa a jogar o preço, o coeficiente para baixo do estoque de capital. E dado que o estoque de capital ainda está afetado pela questão da atrição da amostra, a gente tem que ter uma atenção especial para isso. Como é que a gente vai fazer esse tipo de coisa? Como é que a gente vai lidar com este problema? A gente vai lidar com este problema por um outro caminho completamente diferente, que é um caminho que não vai passar por uma hipótese tão restritiva sobre a estrutura dos choques de produtividade quanto as do GMM, mas vai aproveitar uma variável que até agora eu não mexi nesse banco de dados, que é esta aqui, LN de materiais. Ela vai ser usada para tentar resolver por um caminho completamente diferente. Mas esse caminho a gente vai ver só na quinta-feira. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Acho que não. Bom, então é isso, pessoal. Aproveitem o restante do feriado e nos vemos na quinta. Ok? Obrigado. Obrigado, Tchau, professor. Obrigada.